Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos retomar aí, então, a aula de princípios e só para que a gente rememore o que nós estávamos falando, mas antes de eu falar disso, se você gostar aí do conteúdo, dá uma curtida lá no canal e comenta para que eu possa melhorar aí a qualidade sempre. Então, a gente estava falando dos princípios do direito penal e eu dividi em 4 grupos, né, os princípios relacionados à missão do direito penal, princípios relacionados ao fato do agente, princípios relacionados ao agente do fato e princípios relacionados à pena. E nós vimos esse primeiro grupo, o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos e o importantíssimo princípio da intervenção mínima, da insignificância, da bagatela, tão famoso, né, e utilizado aí, nós estudamos com detalhamento. Então hoje nós vamos dar uma olhada então aqui, olha, nos princípios relacionados ao fato do agente. Princípios relacionados ao fato. Então aqui nós não estamos falando da figura estritamente de quem pratica o crime, e sim do fato por ele praticado. Existem princípios aplicados a isso, ao fato. E o primeiro deles é o princípio da exteriorização ou materialização do fato. Olha só, no nosso sistema penal, não se pune a condição do indivíduo. Não se pune a condição do indivíduo. O que ele é. O que se pune é o que a pessoa faz. Então o direito penal, ele pune fatos, ele não pune a condição do indivíduo. Porque punir a condição do indivíduo é denominado de direito penal do autor. Direito penal do autor. Então você pune pelo que o indivíduo é. Você pune porque o indivíduo é judeu, você pune porque o indivíduo é músico, você pune porque o indivíduo escolhe um estilo de vida que ele não vai trabalhar, que antigamente chamavam de vadiagem, né? Existe inclusive uma contravenção, a gente já fala disso. Então, uma coisa é você punir o indivíduo pela própria condição intrínseca dele, pela forma de existir, pela maneira como ele conduz a vida dele. A outra coisa, que é o que nós consideramos no nosso direito penal, é a punição de fatos específicos. Então, o direito penal vai incidir sobre condutas, né? Conduta por ação, conduta por omissão, conduta dolosa, conduta culposa, conduta pré-ter-dolosa. Então o direito penal incide dessa forma, tá? Então olha só o que está escrito no artigo 2º lá do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato. Olha aí, ó. Olha aí onde está o princípio da exteriorização ou materialização do fato. Está logo no artigo 2º do Código Penal, que lei posterior deixa de considerar crime. Então, olha só, o que a lei posterior está deixando de considerar crime é o fato, não é a condição do indivíduo, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aí nós temos o princípio da retroatividade benéfica também no Código Penal. Mas vejam, o princípio da exteriorização do fato está aqui, né, no artigo 2º do Código Penal. Beleza? Então, nós tínhamos, se nós olharmos lá na Lei de Contravenções Penais, a gente já sabe da divisão, né? Há uma divisão em gênero chamada de infração penal, que tem por espécies o crime e a contravenção. Então, na lei de contravenção penal, existem situações lá, existe uma contravenção penal que pune o indivíduo pelo fato de ser vadio. Então, imagina hoje, nós temos aí uma quantidade expressiva de pessoas, como moradores de rua, etc., que estão à margem aí da sociedade no sentido, muitos deles nem documentação eles têm, eles vivem pelas ruas. Enfim, hoje, se não fosse esse princípio, essas pessoas poderiam ser detidas, levadas à delegacia e imputadas a elas a contravenção penal de vadiagem, tá?
porque se punia a condição, direito penal do autor. Então, o que se entende é que a Constituição Federal de 88, por primar por esses princípios que nós estamos estudando, essa contravenção penal de vadiagem não foi recepcionada. Tá? Não houve recepção dessa contravenção penal. Legal? Então esse é o primeiro princípio de hoje. Este é o segundo e mais longo, mais extenso. Né? Vocês estão vendo que eu dei destaque aqui, né? Esse grupo de princípios aqui é muito importante e nós vamos estudar o famigerado princípio da legalidade aplicado ao direito penal. Né? Legalidade vocês estudam desde o início da faculdade, estuda no direito constitucional, estuda na introdução ao estudo de direito, enfim. Aqui nós vamos olhar o princípio da legalidade sob a ótica, do ponto de vista da aplicação do próprio direito penal, ok? Em cima do fato. Então, aqui estão os tópicos que nós vamos ver. Então, no ponto de vista da generalidade, olha só o que nós temos no artigo 1º. Não há crime, ou seja, né, não há infração penal, sem lei anterior que o defina, nem pena, não há pena, sem prévia cominação legal. Nullum crime, nulla pena sine previa lege. Esse é o brocardo em latim, que está aí estampado no artigo 1º do Código Penal. Nullum crime, nulla pena sine previa lege. Né? E isso, essa mesma ideia, ela está vazada, disposta lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 39, e também no artigo 9º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, perdão. Então nós temos aqui no artigo 5º da Constituição, olha lá, no inciso, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse inciso aqui nada mais é do que uma reprodução do artigo 1º lá do Código Penal, que está dizendo o seguinte: só podemos punir as pessoas por fatos que elas pratiquem, e esses fatos devem ter previsão abstrata, né, a hipótese de incidência abstrata, numa lei anterior. Tanto a hipótese de incidência quanto a sanção penal. Vou dar novamente um exemplo da importunação sexual. Até 2018, essa conduta não era prevista no Código Penal. Havia uma lacuna, ele era meio nebuloso, entre estupro e uma contravenção penal. A situação do ejaculador do ônibus lá. Então vejam só, até a data da entrada em vigor do artigo 215A, se não me falha a memória, a importunação sexual não existia. Então eu não poderia punir ninguém por essa hipótese abstrata e nem por uma eventual privação da liberdade, porque não havia previsão legal anterior. Então, por isso que primeiro eu tenho que ter a previsão legal, primeiro a descrição da hipótese abstrata da conduta proibida e a punição agregada a ela. Então, subtrair para si, para outrem coisa alheia móvel, é a previsão abstrata anterior. A partir do momento que alguém vai lá e infringe essa previsão abstrata, aí a pena de 1 a 4 anos, de 4 a 8 anos e por aí vai. Mas tudo isso tem que ser anterior ao fato, lembrando, né, o princípio da exteriorização ou materialização do fato. Punimos fatos. Então a legalidade indica que a norma penal, para que ela tenha incidência ao fato, ela tem que ser o quê? Prévia, né? Ela tem que passar pelo processo legislativo, ser aprovada, tal, anteriormente ao fato. Senão não há possibilidade de punição. Olha só, princípio da legalidade é sinônimo da reserva legal, porque nós falamos em princípio da legalidade e princípio da reserva legal. Não, na verdade, não dá para dizer que eles são exatamente a mesma coisa. Se isso cai numa prova objetiva, né, você vai falar em reserva legal. Mas olha só, vamos mostrar as diferenças aqui, ó, entre legalidade e reserva legal. A grosso modo, antes de mostrar, o princípio da legalidade ele afirma que eu preciso ter a disposição numa norma prévia. Já a reserva legal, ela vai dizer o seguinte: a Constituição ela indica qual é o formato legal, qual é o tipo de norma que vai cuidar de determinado assunto. Então, olha só, a legalidade significa submissão a respeito à lei, submissão ao processo legislativo. A legalidade ampla, né?
A legalidade ampla. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa é a legalidade ampla prevista na Constituição Federal. Já a reserva legal é uma outra coisa. É quando a produção legislativa só pode ser feita por aquela espécie de norma. Nós sabemos que a Constituição Federal ela prevê uma série. A própria Constituição é uma espécie. Aí nós temos lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, regulamento e por aí vai. Portaria, instrução normativa. São vários dispositivos normativos, espécies de dispositivos normativos. Então, o que diz o princípio da reserva legal? Olha lá, ele vai estabelecer que aquela regulamentação só pode ser feita por aquele formato legislativo, por aquele formato normativo. Então, olha só, do ponto de vista formal, lei é tudo aquilo criado dentro do processo legislativo. Agora, do ponto de vista material, no sentido material, a Constituição, ela reserva, ela divide. Então, leis complementares cuidam de determinados assuntos, leis ordinárias cuidam de outros assuntos, leis delegadas cuidam de outros assuntos, instruções normativas, decreto legislativo, regulamento, certo? Então, cada espécie normativa dessa, ela tem um limite, ela vai cuidar de um determinado tipo de matéria. Então, por exemplo, é muito comum que normas tributárias sejam produzidas por lei complementar. A própria Constituição indica isso, porque ela tem uma forma de aprovação mais rígida, né? Ela demanda um quórum diferenciado, procedimento ali, etc. Já a lei ordinária, ela exige um quórum mais simples, mais simplificado. Tá? E assim vai, né? O decreto, aliás, o regulamento, por exemplo, ele é feito pelo presidente da República, pelo prefeito, pelo governador. Então não passa pelo processo legislativo da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Vereadores. Então por isso que o princípio da reserva legal, ele indica o quê? Que somente por meio de lei, desse instrumento normativo chamado lei, é que se podem criar crimes. Eu não posso criar crime por outro dispositivo que não seja lei. Eu não posso criar crime por portaria, eu não posso criar crime por decreto, eu não posso criar crime por regulamento, eu não posso criar crime por instrução normativa, porque não é a espécie normativa adequada. A Constituição indica, olha lá, o artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Olha, lei, tá vendo? Ó, sem lei anterior que o defina. Então aqui, isso é reserva legal, porque a Constituição reserva à espécie normativa chamada de lei a possibilidade de regulamentar, de organizar os crimes. Então não é por qualquer espécie normativa. Perceberam a diferença com a legalidade? Legalidade significa que nós devemos nos submeter ao ordenamento jurídico como um todo. Então, quando a Receita Federal ela estabelece, por exemplo, uma instrução normativa que cuida de um determinado tributo, nós temos que respeitar isso como contribuintes. Mas ela não pode criar crime, por exemplo, tributário, por meio de instrução normativa. O delegado regional ou geral da Receita Federal, ele não pode criar crime por portaria. O diretor-geral da Polícia Federal, aí cargo que está tão em evidência aí, ele não pode criar crime por portaria da Polícia Federal. Ele cria portarias que regulamentam a atuação dos agentes, a compra de materiais, claro, tudo isso com base na própria legislação. Entenderam a diferença de legalidade e reserva legal? Tomem muito cuidado com isso, porque em provas o examinador costuma o quê? Procurar confundir essa ideia. Então guardem, o direito penal só pelo princípio da reserva legal. Tipos penais só podem ser criados pela espécie normativa chamada de lei. Lei, ok? Beleza. Então vamos seguir aí. Olha só. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, ó. Então, meus amigos, o princípio da legalidade, ele nada mais é do que um limitador do poder estatal. Porque a legalidade serve tanto para o administrado, que somos nós, para todos, toda a população, todo cidadão,
E a legalidade também serve para o Estado. O Estado também tem que seguir o princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade é um sistema de freio para todo mundo. Nós somos obrigados a respeitar a lei, vivemos sob o império da lei e o Estado também vive sob o império da lei. Tá? Olha só, origem do princípio da legalidade. Alguns dizem que remonta ao direito romano, outros sustentam que veio da Carta do João Sem Terra, a primeira Constituição que foi feita lá na Inglaterra, né, depois de toda uma convulsão social, eles lutavam por direitos, né, diante do absolutismo do monarca, etc. E outros afirmam que, na verdade, a ideia de legalidade que nós temos hoje surgiu no Iluminismo, na Revolução Francesa. Aquela situação pacífica que aconteceu lá na França, foi bem tranquilo, não morreu quase ninguém, revolução tranquilérrima. Né? Então, mas a base da Revolução Francesa é a linha de corrente de pensamento chamada Iluminismo, e alguns dizem que surgiu ali. Certo? E aí olha só uma questão. Será que se aplica a contravenções penais e medidas de segurança? Né? Então, olha só. Sim, as contravenções penais abrange tanto, o princípio da legalidade abrange tanto as contravenções quanto as medidas de segurança. Medida de segurança é uma medida que é aplicada ao inimputável, aquele que não pode receber pena privativa de liberdade. Né? Então o exemplo que está mais fresco na cabeça da gente, aí público, é do Adélio Bispo, daquele cidadão lá que deu a facada no então candidato Bolsonaro. Então, ele foi considerado inimputável pela justiça através de um laudo pericial e ele não está cumprindo pena privativa de liberdade, ele está cumprindo medida de segurança, que é uma medida de tratamento, na verdade. Tanto contravenção penal como medida de segurança seguem aí o princípio da legalidade. Tá? E aqui tem uma questão aqui do Código Penal Militar, que ele não foi excepcionado pela Constituição, porque ele não respeita a anterioridade, né? Então ele não foi excepcional. Então vamos seguir aqui, vamos ver os fundamentos do princípio da legalidade. Né? Existem bancas que perguntam isso, principalmente a CESP. Quem tem interesse de fazer provas da CESP é bom ficar atento. Quais são os fundamentos? Nós temos 3 fundamentos: o político, o democrático e o jurídico. Do ponto de vista sobre o aspecto político, né, o princípio da legalidade ele vai limitar aí o arbítrio do Estado, ele vai limitar a sanha punitiva estatal, ele vai fazer com que o Poder Executivo se submeta, né, as práticas do Poder Executivo se submetam à análise do Poder Judiciário caso ocorra algum abuso. Né? E nós estamos vendo isso o tempo todo hoje em dia, a judicialização de uma série de situações. Então, na verdade, quando a gente fala em aspecto político, existe uma dimensão aí de proteção do indivíduo, uma proteção do ser humano contra o poder enorme, gigantesco do Estado, contra a sanha punitiva estatal. Tá? Do ponto de vista do fundamento democrático, a ideia é que haja respeito à tripartição de poderes. A tripartição de poderes. Por quê? Porque quem vai produzir, né, quando a gente fala em legalidade, quem tem atribuição para produzir normas penais é o Poder Legislativo, especificamente o Poder Legislativo Federal, Câmara e Senado. E essas pessoas são eleitas pelo povo. Então, no final das contas, quem produz o direito penal somos todos nós, né, que elegemos, e está lá na Constituição, logo de cara, todo o poder emana do povo. Então, o povo é que outorga poderes a seus representantes para que esses representantes construam tipos penais. Então, a competência ela é privativa da União. Olha lá, compete privativamente a União. A gente já vou falar aqui de uma exceção. Né? Olha lá, legislar sobre o quê? Direito civil, comercial, penal, processual penal, eleitoral, agrário, etc, etc, etc. Porém, contudo, entretanto, todavia, o parágrafo único desse mesmo artigo 22, ele diz que é possível, através de lei complementar, né, é possível que a União, por meio de lei complementar, autorize os Estados-membros
a legislar em direito penal. Então isso é possível. Muita gente me pergunta, mas pode o governador, os governadores agora nesse momento mais grave que a gente está vivendo, legislar? Eles podem legislar só se houver lei complementar autorizando. Isso não aconteceu. Então, a competência para legislar o direito penal continua do artigo 22, inciso 1º da Constituição, que é da União. Só se houver lei complementar autorizando é que os estados podem legislar. Então, o STF ele denomina isso como dimensão popular do princípio da reserva legal. Beleza? Então, é o fundamento democrático. E, do ponto de vista aqui do fundamento jurídico, olha só, é evidente que do ponto de vista jurídico a lei tem um caráter de intimidativo, a lei penal tem um caráter preventivo, ela dá a seguinte mensagem: quem nunca cometeu crimes não cometa, e quem já cometeu não cometa mais. Então, ela vai escrever, ela vai estabelecer um conteúdo mínimo aí da norma para que o Poder Judiciário possa avaliar se aquela conduta praticada pelo indivíduo se amolda àquela descrição abstrata, tá? Então, só que nós temos, nós vamos falar já da taxatividade, que ela deveria descrever e tal, enfim, mas nós temos normas penais em branco, tipos abertos, já inclusive foi estudado, tá? Então, se eu tenho, de um lado, aspectos políticos democráticos, do ponto de vista jurídico, nós precisamos de uma formatação normativa abstrata para que o Poder Judiciário possa analisar cada conduta e há um efeito intimidativo nisso. Legal? Meus amigos, deu aí uns 20 minutinhos, eu vou interromper e nós já continuamos. Bacaninha? Um abraço a todos.